Imagina uma cena que parece saída de ficção científica. Um navio no mar, silêncio absoluto, nenhum míssil disparado, nenhum estrondo. E mesmo assim, um alvo a quilômetros de distância começa a queimar, derreter, falhar, sem fumaça visível, sem rastro no céu. Apenas um feixe invisível viajando à velocidade da luz. Parece filme, mas não é. O Japão realmente começou a testar uma arma laser naval de 100 kW, instalada no navio experimental JS Asuka. E quando essa informação começou a circular, muita gente fez a mesma pergunta. Por quê? Oficialmente, a explicação é simples. Defesa contra drones. Nos últimos anos, o mundo assistiu a uma mudança silenciosa na forma como guerras podem acontecer. Drones pequenos, baratos e em grande quantidade passaram a ser capazes de ameaçar bases militares, navios e até cidades. Não são mais aqueles drones gigantes que vemos em filmes. Muitos são do tamanho de um pássaro e custam menos que um carro. Um míssil para derrubar cada um deles é caro demais, lento demais e, em certos casos, ineficiente. Um laser, por outro lado, pode disparar praticamente sem limite, desde que haja energia elétrica disponível. É por isso que militares chamam esse tipo de arma de algo com carregador infinito. Mas será que essa explicação conta a história inteira? O sistema japonês combina 10 lasers de fibra de 10 kW para formar um feixe de 100 kW. Não é um super raio instantâneo capaz de explodir um avião em segundos como no cinema. Ele funciona de forma mais sutil e com precisão. Aquece superfícies metálicas, danifica leitores, queima circuitos e pode desestabilizar drones até que eles caiam. É uma arma silenciosa, limpa e extremamente precisa. Em teoria, perfeita para a defesa naval moderna. Mas isso em teoria. Só que quando um país como o Japão começa a testar armas desse tipo no mar, inevitavelmente surge outra camada de perguntas. O Japão não é qualquer país quando se fala em forças armadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, sua Constituição limitou drasticamente sua capacidade militar, transformando suas forças em algo oficialmente voltado para a autodefesa. Durante muitas décadas, o país manteve uma postura extremamente cautelosa, evitando qualquer sinal de rearmamento ofensivo. Então, por que investir agora em tecnologia militar tão avançada? Parte da resposta está no cenário geopolítico da região. O Japão vive cercado por algumas das maiores potências militares do mundo. A China expande rapidamente sua marinha e suas tecnologias de mísseis. A Coreia do Norte realiza testes frequentes de armas e projéteis. A Rússia mantém presença militar no Pacífico, mesmo que não exista uma ameaça direta declarada. O ambiente estratégico ao redor do Japão se tornou muito mais tenso do que era há 2 décadas. Desenvolver uma defesa contra drones e munições não é apenas modernização, é adaptação a um tipo de guerra que já está acontecendo em outros lugares. Mas existe um detalhe que faz essa história ficar mais intrigante. O Japão não começou a trabalhar com lasers agora. O país é um dos líderes mundiais em pesquisa de lasers de alta potência há anos. Cientistas japoneses desenvolveram desde lasers industriais extremamente precisos, até experimentos científicos absurdamente potentes, como sistemas capazes de gerar pulsos energéticos gigantescos para estudos de fusão e física extrema. Isso significa que a arma naval não surgiu do nada. Ela é resultado de décadas de domínio tecnológico. E é exatamente aqui que começa a dúvida que muita gente levanta. Se o Japão já domina a tecnologia laser em níveis tão avançados, o sistema naval é realmente só defensivo? Ou pode ser o primeiro passo visível de algo maior? Quando a gente olha para essa arma apenas como um equipamento naval, ela parece só mais um avanço tecnológico.
Mas quando colocamos isso dentro da linha do tempo do Japão, a história ganha outra dimensão. Depois de 1945, o país praticamente reconstruiu sua identidade política em torno da ideia de nunca mais ser uma potência militar agressiva. Sua constituição passou a limitar o uso da força, e por décadas, o Japão evitou qualquer movimento que pudesse ser interpretado como rearmamento. Só que aos poucos isso começou a mudar. Nos anos mais recentes, o Japão aumentou seus investimentos em defesa, revisou interpretações constitucionais e passou a falar mais abertamente sobre segurança regional. Não foi uma mudança brusca, mas gradual, quase silenciosa. Primeiro vieram sistemas antimísseis mais modernos, depois cooperação militar ampliada com aliados, principalmente os Estados Unidos. E agora começam a aparecer tecnologias que colocam o país na linha de frente da defesa de alta tecnologia. O laser de 100 kW se encaixa exatamente nesse momento histórico. Oficialmente, ele é voltado para neutralizar drones e munições que possam ameaçar navios. Isso faz sentido quando lembramos do que aconteceu em conflitos recentes pelo mundo, onde enxames de drones baratos conseguiram danificar sistemas caríssimos. Para uma marinha que depende de rotas comerciais e proteção marítima, ter uma arma que dispara praticamente sem custo por tiro é um salto enorme. Um míssil pode custar milhões. Um disparo de laser custa basicamente eletricidade. Do ponto de vista estratégico, isso muda a lógica da defesa naval, mas existe uma camada mais profunda nessa tecnologia. Lasers militares não são só sobre derrubar drones. Eles representam um novo tipo de armamento, silencioso, rápido e difícil de detectar. Diferente de um míssil, não deixa rastro, não gera explosão imediata e pode ser ajustado com precisão milimétrica. Isso levanta uma pergunta que muita gente evita fazer. Quando um país domina esse tipo de tecnologia, onde exatamente termina a defesa e onde começa a capacidade ofensiva? O próprio Japão mostra que o domínio em lasers vai muito além do campo militar. O país lidera pesquisas com lasers industriais, científicos e até experimentos extremos, como sistemas usados para estudar fusão nuclear ou produzir raios-x ultracurtos em escala atômica. Existe também o uso em agricultura, com drones equipados com lasers para controle de pragas, e em segurança urbana, com sensores a laser que monitoram ambientes inteiros. Ou seja, o Japão já vive cercado por aplicações dessa tecnologia. O sistema naval pode ser só a ponta visível de um iceberg muito maior. E é aqui que começam a surgir as teorias mais especulativas. Algumas pessoas acreditam que o Japão está apenas se preparando para um futuro em que drones e armas autônomas serão comuns. Outras acham que o país está discretamente reconstruindo sua capacidade militar para não depender tanto da proteção americana. Há também quem veja isso como parte de um movimento global em que grandes potências estão entrando numa nova corrida armamentista, só que agora baseada em energia, inteligência artificial e armas de precisão invisíveis. A verdade é que o Japão não anunciou nenhuma intenção ofensiva. Pelo contrário, o discurso oficial continua focado em defesa e cooperação com aliados. Mas tecnologia não existe isolada do contexto político. E quando um país com a história do Japão começa a testar armas que parecem saídas do futuro, é inevitável que o mundo observe com atenção. Porque talvez a pergunta não seja apenas se essa arma é defensiva. Talvez a pergunta real seja: defensiva contra o que exatamente? E, quando a gente começa a tentar responder essa pergunta, o cenário fica ainda mais interessante. Porque o Japão não vive um conflito declarado, não está sob ataque direto e não anunciou nenhum inimigo específico. Isso faz muita gente se perguntar: então por que investir agora em armas desse tipo? A resposta mais concreta está no tipo de ameaça
que vem se desenhando no mundo moderno. Não estamos mais falando só de grandes guerras com exércitos avançando e aviões bombardeando cidades. Hoje, ataques podem vir em forma de drones baratos lançados em massa, munições guiadas, ataques híbridos e disputas marítimas que acontecem abaixo do limite de uma guerra formal. Para um país como o Japão, que depende fortemente do comércio marítimo e de rotas de abastecimento, proteger seus navios e sua costa é quase uma questão de sobrevivência econômica. Um único bloqueio naval já seria suficiente para causar impactos enormes. Nesse contexto, o laser naval começa a fazer muito sentido. Ele não foi projetado para destruir grandes navios ou atacar cidades. Ele é ideal para neutralizar ameaças pequenas, rápidas e numerosas. Justamente o tipo de risco que vem crescendo nos últimos anos. E há um detalhe técnico importante. Mísseis tradicionais podem acabar rapidamente num cenário de ataque em massa. Já um sistema laser, desde que tenha energia, pode continuar disparando repetidamente. Isso muda completamente a lógica da defesa, porque permite enfrentar ataques prolongados sem depender de estoques limitados. Mas existe outro fator que amplia essa discussão. O Japão não atua sozinho. Ele faz parte de uma rede de alianças, principalmente com os Estados Unidos, e participa de exercícios militares conjuntos com frequência. Em termos estratégicos, qualquer avanço tecnológico japonês acaba se integrando a essa rede de defesa regional. Isso significa que o laser não serve apenas para proteger o Japão, mas também para fortalecer o equilíbrio militar na região do Pacífico. E é aí que entra a dimensão geopolítica mais delicada. O crescimento militar da China, por exemplo, é frequentemente citado como um dos motivos indiretos para a modernização japonesa. Não existe uma declaração de confronto iminente, mas há disputas territoriais, aumento de presença naval e demonstrações de força que mantêm a região em constante tensão. A Coreia do Norte também contribui para esse ambiente instável, com seus testes frequentes de mísseis. Nesse cenário, investir em tecnologia defensiva deixa de ser uma escolha opcional e passa a ser visto como precaução estratégica. É justamente nesse ponto que surgem as interpretações mais dramáticas. Alguns analistas dizem que o Japão está apenas se ajustando ao novo tipo de guerra tecnológica. Outros acreditam que estamos assistindo a uma transformação silenciosa do papel militar japonês no mundo. Há até quem levante a hipótese de que o país está se preparando para um futuro em que depender exclusivamente de aliados pode não ser suficiente. O interessante é que todas essas interpretações podem ter um pouco de verdade. O Japão não está declarando que pretende se tornar uma potência militar ofensiva, mas também não está ignorando o fato de que o mundo está mudando rapidamente. O laser naval de 100 kW não é uma arma de guerra mundial, mas pode ser um símbolo de algo maior. A entrada definitiva do Japão na era das armas de energia dirigida, onde defesa e dissuasão começam a se misturar. E talvez o mais intrigante seja que esse tipo de tecnologia não muda apenas batalhas, ela muda a forma como países pensam segurança, poder e influência. Porque quando um feixe invisível pode neutralizar ameaças sem barulho, sem explosão e com custo quase zero por disparo, o equilíbrio militar deixa de ser apenas sobre força bruta e passa a ser sobre quem domina melhor a tecnologia. Só que ainda falta uma peça nessa história. Porque entender o que o Japão está fazendo é importante, mas entender o que isso significa para o futuro do mundo pode ser ainda mais decisivo. E quando a gente junta todas essas peças, o que aparece não é exatamente um cenário de guerra iminente, mas um retrato claro de como o mundo está mudando. O Japão não está se preparando para invadir ninguém, nem anunciando uma corrida armamentista aberta. O que ele está fazendo é algo mais sutil e talvez por isso mais importante.
está se adaptando a um futuro onde tecnologia, energia e precisão podem definir o equilíbrio entre segurança e vulnerabilidade. O laser naval de 100 kW não é uma arma capaz de destruir cidades, nem de decidir sozinho o resultado de um conflito global, mas ele representa uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, sistemas desse tipo começam a sair dos laboratórios e aparecer em plataformas reais, operando no mar, embarcados em navios, sensores e redes militares modernas. Isso significa que estamos entrando numa fase em que armas de energia dirigida deixam de ser experimentais e passam a ser parte do arsenal estratégico de países avançados. No caso do Japão, o significado disso é ainda mais simbólico. Um país que por décadas manteve uma postura extremamente restrita em termos militares agora investe em tecnologias que estão na fronteira do que existe em defesa moderna. Isso não significa que ele esteja abandonando sua política pacifista, mas mostra que está redefinindo o que significa se defender num mundo onde ameaças não chegam mais apenas por aviões ou navios, mas por drones, sistemas autônomos e disputas tecnológicas invisíveis. Talvez o ponto mais importante seja que o Japão não está sozinho nesse movimento. Estados Unidos, China, Europa e outras potências também pesquisam armas a laser e sistemas similares. Isso sugere que não estamos vendo apenas uma decisão isolada, mas o começo de uma nova etapa na história militar global. Uma etapa onde energia pode substituir munição, precisão pode substituir explosões, e tecnologia pode se tornar a principal forma de dissuasão. E é justamente isso que torna essa história tão interessante. Porque no fundo, a pergunta não é apenas por que o Japão desenvolveu essa arma. A pergunta é: o que isso diz sobre o futuro do mundo? Será que estamos vendo apenas uma ferramenta defensiva moderna? Ou o início de uma nova corrida tecnológica silenciosa? Será que essas armas vão reduzir conflitos, tornando a defesa mais eficiente, ou vão abrir caminho para disputas ainda mais sofisticadas? E principalmente, até que ponto países vão confiar em alianças, ou vão querer garantir sua própria segurança com tecnologia cada vez mais avançada? Agora eu quero saber de você. Você acha que o Japão está apenas se protegendo? Ou vê algo maior por trás desse movimento? Se você sabe de alguma informação, teoria ou detalhe que não apareceu aqui, comenta aí embaixo porque eu adoro ler o que vocês pensam e isso sempre rende ótimas discussões. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve também para eu continuar trazendo conteúdo sobre ciência, tecnologia e os temas que realmente moldam o futuro do mundo. Obrigado por assistir até